Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão cobra da CBF explicações pelo gol do São Paulo, aquele gol supostamente com a mão do Lucas Moura. O Luxemburgo preserva titulares contra o Cruzeiro, mas o time vai ter novidades. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A gente mostrou aqui, imagens que deflagravam a bola batendo na mão do Lucas Moura antes dela entrar no gol, no segundo gol que foi validado do São Paulo no clássico contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Uma imagem exclusiva de um ângulo que a cabine do VAR não tinha e que com isso não tinha à sua disposição a possibilidade de anular o gol. Outras imagens foram reveladas, divulgadas no dia de hoje, de um ângulo até mais distante, mas que supostamente indicavam a bola batendo no joelho do Cássio e não na mão do Lucas Moura. Eu ainda fico na dúvida, mesmo com esse lance mais aberto, essa imagem mais aberta, parece que ela bate no joelho do Cássio, mas ao mesmo tempo resvala no braço do Lucas Moura. De qualquer forma, é outra imagem, essa mais da arquibancada, que não estava na cabine do VAR e o VAR não tinha como ver esse lance para poder analisar com mais precisão. O Corinthians enviou um ofício à CBF cobrando explicações do porquê esse gol foi validado, qual foi, de que forma aconteceu essa decisão, qual foi a conversa na cabine do VAR, porque até agora a CBF não divulgou os áudios da cabine do VAR para a gente entender quais imagens foram utilizadas na análise da checagem para poder validar o gol e não entender como uma irregularidade. Não vai mudar nada, já falei para vocês aqui, não tem argumento suficiente para anular a partida, para que haja algum recurso, seja na CBF, seja na FIFA, onde quer que seja, porque o jogo terminou, o VAR analisou as imagens que tinha à disposição e o gol foi validado, tá tudo certo. E tem outra questão que nem cabe aqui na análise, que eu já falei para vocês, que o São Paulo, e acho que o corintiano entende isso, mereceu a vitória. Não fosse esse gol, a gente não sabe o que aconteceria. O Corinthians poderia reagir, o São Paulo poderia fazer mais gols, a gente não sabe. O fato é que nesse lance especificamente me parece que há uma irregularidade que não foi vista pelas câmeras disponíveis na cabine do VAR. De qualquer forma, o Corinthians vai tentar esse posicionamento político, assim, de certa forma, para tentar alguma explicação. Agora, a explicação é legal, que haja transparência para que o VAR possa vir a público e dizer, não, a gente não tinha essa imagem, a gente tinha um outro ângulo e tudo mais, e no nosso entendimento a bola não bateu no braço dele. Seria interessante, a gente ter essa explicação. Vamos lá, vamos falar desse jogo contra o Cruzeiro, porque é o primeiro jogo pós-eliminação na Copa do Brasil. Tem a Sul-Americana mais pra frente contra o Estudiantes, mas tem o Brasileiro, onde o Corinthians, evidentemente, precisa prestar atenção. A gente sabe que não é uma situação confortável e me chama a atenção que depois do jogo, da eliminação, o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, foi a público na zona mista, concedeu entrevistas e disse, assim como o Vanderlei Luxemburgo, que a prioridade do clube agora é o Campeonato Brasileiro. Eu acho uma avaliação equivocada. Não que o brasileiro não mereça uma atenção, mas você não pode desprezar, na minha opinião, uma competição como a Copa Sul-Americana, que pode te dar um título continental, uma vaga direta na Libertadores, prestígio internacional, uma série de fatores. Mesmo assim, eu entendo, porque o Corinthians hoje é 14º, a situação ainda é incômoda, 23 pontos, 5 pontos da zona do rebaixamento. Mas, ao mesmo tempo, esses 23 pontos do Corinthians, eles estão a 5 de um 8º colocado, que é o Cuiabá. 31 é o Atlético Paranaense, 9 pontos, 8 pontos, Eu sou de humanas, gente? 8 pontos do Atlético Paranaense, que hoje é o 6º colocado, que está no G6. Claro que o Corinthians, e tem um jogo a menos o Corinthians, contra o Grêmio na Neoquímica Arena. Precisa melhorar a sua situação na tabela, mas vejam só que o desgaste foi tão grande com essas competições, essas 3 competições até então que o clube estava disputando, que contra o Cruzeiro o Luxemburgo vai preservar uma galera. São 6 jogadores que não estarão presentes nesse jogo fora de casa contra o Cruzeiro, que jogou bem contra o Palmeiras, tomou um gol no último minuto, mas que também está oscilando na tabela do Brasileiro. O Cruzeiro está numa situação também desconfortável, é 12º, enquanto que o Corinthians é o 14º. E o Cruzeiro tem só um pontinho acima do Corinthians. Também precisa
reagir, né, na competição. São 6 jogadores ausentes da lista de relacionados. Ó, os zagueiros Gil e Murilo, o lateral Fábio Santos e os meio-campistas Maicon e Renato Augusto, além do atacante Yuri Alberto. Toda essa galera vai descansar, vai ser preservada e aí a gente tem novidades. Não só entre os relacionados, mas que podem aparecer no time. O Lucas Veríssimo já tinha aparecido contra o São Paulo, a gente imaginou que ele não fosse entrar, e até falava aqui, não tem que ter pressa com ele, porque o Corinthians está bem servido de zagueiros. Bom, no momento em que você tira Gil e Murilo da sua lista de relacionados, aí eu acho que o Lucas Veríssimo se credencia para estrear, enfim, poder jogar, e acho até que pode ser titular, tá? Pode ser titular contra o Cruzeiro. Ele ficou muito tempo parado, ele está precisando de ritmo de jogo, mas seria interessante a gente ver alguns minutos esse cara que, na minha opinião, vai ser titular do Corinthians. A outra grande novidade é Gustavo Mosquito. Cara, 10 meses depois, recuperado da cirurgia no joelho, ele tá de volta, tá encaminhando a sua renovação, inclusive, né? Porque tinha contrato só até o final do ano. O Mosquito que, quando saiu do time, estava super bem. Pode dar mais uma opção ali na frente, né? O Corinthians perdeu o Roger Guedes, ganhou agora o Matias Rojas, mas o Gustavo Mosquito tem uma característica muito interessante, um bom finalizador, um jogador muito empenhado. Ele lembra muito os bons momentos do Romero, né? Quando o Romero foi importante, quando entrava, resolvia, dava carrinho, corria pelo time. Não o Romero dessa passagem, né? Vocês entenderam. O Gustavo Mosquito me lembra muito esse jogador. E ele tá de volta. Dificilmente não vai ser titular e pode ser que entre alguns minutos. É a primeira vez que ele está sendo relacionado depois de tanto tempo. Deixa eu passar para vocês aqui os relacionados. Ó, no gol tem o Carlos Miguel, o Cássio e o Donelli. Nas laterais, para vocês terem uma ideia, Léo Maná, Bidu e Rafael Ramos. Ou seja, o Bidu vai ser titular na esquerda e na direita você pode ter tanto o Maná, quanto o Rafael Ramos, quanto o Bruno Mendes. E se o Bruno Mendes for titular da lateral direita, bom, aí o Lucas Veríssimo vai ser titular da zaga ao lado do Caetano. Essa é a minha opinião. Ou, aí se ele botar ou o Maná ou o Rafael Ramos na direita, pode ser que o Mendes e o Caetano sejam os titulares da defesa. No meio-campo, aí você tem o Fausto Vera, o Moscardo, o Juliano, o Biro, o Matheus Araújo, o Rojas, o Rony e o Juan Oliveira. E no ataque, você tem Adson, Felipe Augusto, Giovani, Mosquito, Pedro, Romero e Wesley. Vou tentar montar um time aqui, fazer uma provável escalação. Vamos lá, deixa eu só posicionar aqui. Cássio no gol, na direita, Bruno Mendes. Dupla de zaga, Veríssimo e Caetano. Na esquerda do Matheus Bidu. Acho que deve ser essa a linha de defesa. Meio de campo. Fausto Vera tá devendo, hein? Mas vamos lá. Moscardo, Juliano ou Fausto Vera. Juan Oliveira, Matias Rojas, Wesley e Felipe. Ou Adson e Felipe. Tá bom para vocês? Acho que esse é o time para que o Corinthians possa conseguir fazer um bom jogo contra o Cruzeiro, se recuperar na tabela, já pensando também no Estudiantes pela Sul-Americana na semana que vem. O que vocês acham? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!